Olá, turma. Agora tá gravando. Olá, turma. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Bom, na semana passada eu tive um problema com a conexão e prometi postar uma aula assim que essa conexão fosse reestabelecida. Tá? E ela tinha se reestabelecido durante a tarde, só que quando eu fui olhar o meu cronograma, eu vi que a gente estaria adiantado, né, na sexta-feira. Então eu esperei a quinta-feira normalmente, como eu sempre posto as aulas, e no caso essa quinta-feira, que se inicia o terceiro bimestre, então eu decidi esperar para postar essa semana. Mas não se preocupem, a gente não perdeu nada, a gente não está perdendo tempo, a gente está no cronograma certinho. Tá? Então peguem os livros de vocês, livro número 2, tá? Abram na página número 4, que foi onde nós paramos, beleza? Número 4. Onde o título desse capítulo é o seguinte, olha só, Natural Hazards and Disasters. Ou seja, incidentes naturais e desastres. Tá? A gente vai falar um pouco sobre essas mazelas que afetam a população mundial, inclusive nós brasileiros. Né? Para quem não sabe, semana passada, se eu não me engano, teve um tornado lá em Santa Catarina, destruindo muitas casas e, se eu não me engano, matando algumas pessoas. Então vamos lá, página número 4, como eu disse, o título é Natural Hazards and Disasters, que são desastres e incidentes naturais. Prestem atenção. O livro já começa assim, olha. Have a look at the pictures below what specific occurrences come to your mind when you look at this phenomena. What do you know about them? Exchange ideas with your classmates. O enunciado pede o seguinte, olha só. Dê uma olhada nas figuras abaixo. Essas são as figuras, beleza? Essas aqui. Essas são as figuras que o enunciado pede para que a gente dê uma olhada. Continuando aqui. Dê uma olhada. Quais ocorrências específicas vêm na sua cabeça quando você olha esses fenômenos? Você sabe alguma coisa sobre eles? A gente tem aí ao total 9 fenômenos, né, da natureza. Nós temos aí a seca, nós temos deslizamento de terra, se eu não me engano, nós temos avalanche, nós temos erupção vulcânica, nós temos tornado, enchente, nós temos esse gelo, creio que seja granizo, né? Tipo, neve, não seria neve, é granizo, chuva de granizo. Nós temos aí terremoto e nós temos aí tsunami, se eu não me engano, olhando essas figuras, é porque eu não olhei o nome ainda aqui ao lado. Tá, mas o que vem na cabeça de vocês quando vocês veem esses tipos de figura, esse tipo de imagem? Na minha cabeça só vem destruição e sofrimento das pessoas. Não é porque você imagina. Você tem uma casa e de repente essa casa é atingida por um tsunami ou tem um terremoto, como teve no México agora ultimamente, coitados. Tá, graças a Deus, a gente, até um dia desses a gente poderia dizer que morava num país abençoado, é um país abençoado, porém a gente dizia que não tinha terremoto, que não tinha furacão e tal. Só que as coisas estão mudando, né? A gente já está tendo tornado. Né? O que será que vai ter aí no Brasil futuramente? Pois bem, esse primeiro contato com o capítulo é só para vocês poderem refletir. O que vem na cabeça de vocês uma hora dessas? What come to your mind when you see those images? You can reflect about this, okay? So I can see homeless, I can see suffering, I can see people without a roof, without a room, but we have to thank God for our home, our city, and our country that we live for a while, because we don't know what to expect to us in the future. Como eu disse, quando eu vejo esse tipo de imagem, eu imagino sofrimento, solidão, pessoas, a solidão, sofrimento, né? Pessoas sem casa, as pessoas sofrendo. Porém, a gente tem que agradecer, afinal a gente mora num país um tanto quanto abençoado, mas porém a gente não sabe o que nos espera no futuro. Tá, então continuando. Reparem que essas imagens aí da página número 4, elas estão enumeradas de 1 a 9. Na página número 5, a gente tem o exercício número 1, prestem atenção. Exercício número 1, number 1 exercise. Focus on language. É o título aí dessa sessão do exercício. Focus on language diz o seguinte: have a look at the following words. Number each of according to its corresponding picture on the previous page. Dê uma olhada nas seguintes palavras. Na número 1, eu tenho aí 9 palavras. Essas 9 palavras, elas são os nomes dos desastres, quer dizer, dos incidentes, até então, incidentes, que nós vimos ali na página número 4. Continuando, o enunciado pede o seguinte: enumere cada um dessas palavras de acordo com a foto correspondente na página anterior. Aqui no exercício número 1, como a gente já fez junto, se eu não me engano, mas caso alguém não tenha feito, vocês irão enumerar esses nomes de acordo com as figuras. Como eu disse, na página número 4, as figuras elas estão enumeradas, tá? De 1 a 9.
Então vocês colocaram um número dessas figuras nos seus devidos nomes. Por exemplo, na letra A nós temos tsunami. É tsunami mesmo, não é tsunami, é tsunami, com T mudo. Tá? Então vocês irão olhar na figura lá da página número 4, onde está a tsunami. Se a tsunami for esta daqui, que é a número 1, vocês vão e colocam o número 1 no tsunami. Porém, se não for, coloquem o número correto. Beleza? Creio que vocês tenham entendido como é que se faz essa questão. Terminando a número 1, vocês farão a número 2. A número 2 pede o seguinte, olha só. Which ones are geological hazards? Which ones are meteorological hazards? Write down the name of the phenomenon under a corresponding column. Que seria mais ou menos assim em português, a tradução do enunciado da número 2. Quais dos quadros abaixo, né, quais das palavras abaixo, quais palavras, né, do exercício, não das palavras abaixo, quais dessas palavras, desses nomes aí da número 1, a gente pode classificar como incidente geológico ou como acidente geológico e acidente meteorológico. Escreva essas palavras abaixo aí na coluna correta. Eu tenho duas colunas, eu tenho um quadro aqui, olha, um quadro, que é um retângulo, na verdade, dividido em duas colunas. Coluna 1, classificada como Geological Hazard, e eu tenho aí uma definição de Geological Hazard, entre parênteses, que diz o seguinte: Geological hazards caused by changes in the Earth's surface, causada por mudanças na superfície da Terra. Essa é o acidente geológico. Na outra coluna, a gente tem o Meteorological Hazards, que diz o seguinte, olha só. Caused by climatic changes, causada pela mudança climática. Então vocês pegarão essas 9 palavrinhas que nós temos na questão número 1 e vocês vão dividi-las aí entre acidentes meteorológicos e acidentes... qual é o outro? E acidente geológico, beleza? Sendo o geológico causado pelas mudanças na superfície terrestre e o meteorológico causado pelas mudanças no clima. Beleza? Creio que vocês entenderam o que é para se fazer aí na número 2. Terminando a número 2, a gente tem o Focus on Reading. Focus on Reading aqui, ó. Que diz o seguinte, o Focus on Reading. Uma notícia ou news report, que nada mais é do que notícia em inglês, é um texto que apresenta uma descrição de fatos. O título ou headline deve conter aí o mínimo de informações para chamar a atenção do leitor para ler a notícia. Por isso que muitos jornalistas são tendenciosos ou até sensacionalistas. Eles colocam no título ali, né, no headline do seu artigo, uma palavra ou uma frase ali que causa impacto, que nos leve a entender uma coisa, mas na verdade a notícia é outra completamente diferente. Isso acontece muito em sites de fofoca. Então eles colocam um título sensacionalista, a pessoa clica achando que fulano morreu, mas na verdade quem morreu foi o gato dele, o cachorro dele. Isso somente para ganhar cliques. Mas continuando. E diz assim, olha, o texto se divide-se em duas partes, o lead e o corpo do texto, o body. O lead apresenta aspectos essenciais do texto, corresponde ao primeiro parágrafo. Os fatos são apresentados em detalhes no corpo do texto, o body, ou body. Geralmente respondem às perguntas iniciadas pelas double weight words, tais como what, why, when, where, how long and why. Reparem que eu tenho aí News Report, está destacado de roxo, e eu tenho aí no quadro ao lado, olha, aqui nesse quadro ao lado, eu tenho uma definição do que seria o News Report, que diz o seguinte: Remember that effective news reports are supposed to be very objective, clear and impersonal. Que em português seria mais ou menos: lembre-se de que um título, né, um título jornalístico, ele deve ser imparcial, objetivo, bem claro, beleza? Aí continuando, olha só. Número 1, getting ready. Número 1, getting ready. Bem aqui embaixo, ó. Get ready. Getting ready. Read the title and the lead of the news report that follows. What this text about? Ele pede o seguinte, para vocês irem lá na página número 6 e ler o título dessa notícia aqui, olha. Novamente. A número 1 aqui, ó. Getting ready. Pede para que vocês abram aí na página número 6 e leiam esse título aqui, olha, esse título de roxo. O título diz o seguinte: Brazil, natural disasters and large-scale construction forced millions from homes.
que em português seria mais ou menos Brasil. Desastres naturais e construções em larga escala obrigam milhões de brasileiros aí a deixarem suas casas. Tá? Aí nós lemos o título, vocês leram, vocês vão voltar lá e vamos ler novamente o que se pede. Ele fala assim, What is text about? Vocês conseguem refletir o que esse título traz? Quais os indícios que ele nos traz em relação à notícia que está sendo apresentada? Bom, o título está sendo bem objetivo mesmo, porque eu li o texto. Tá? O título diz que algumas pessoas foram forçadas a mudarem aí das suas casas por causa dos desastres naturais e as construções em grande escala. Porém, no título ele não menciona que tipo de construção é essa. Tá? Esse tipo de construção. Ele só fala construções. Porém, a gente tem que ler o texto para entender que tipo seria isso. Seria esse, tá? Então, continuando. Mas, com base no que está sendo escrito no título, a gente consegue entender que vai falar sobre pessoas que foram atingidas, de uma certa forma, por desastres naturais e que, por meio desses desastres, eles abandonaram em suas casas. É o que o título nos faz pensar. Continuando aqui, ó, número 2. Number 2, abaixo do Getting Message, do Get Ready. Getting Ready. Tá? Nós temos aí While Reading, que quer dizer, enquanto você lê. As you read, look for information that answer the double-H word questions about the facts presented in the text on the following page. Take your notes directly on the text. Compare your notes with your classmates. How similar are they? How different are they? Exchange idea. Prestem atenção. A número 2, então, aí abaixo, while reading, diz o seguinte. Enquanto você lê, olha as informações que respondem às double-H questions. Como assim double-H questions? Double-H questions são aquelas perguntas como por quê, ou o que, quando, onde. Então a gente vai circular e marcar no texto, vocês na verdade, irão marcar essas informações que podem responder esses tipos de pergunta. A gente vai fazer no texto e vocês vão entender como é que funciona. Somente isso. Então, as perguntas, na verdade, já estão até aqui embaixo. Olha, a gente não precisa nem ver que tipo de pergunta, somente marcar as respostas no texto. Olha só, nesse retângulo bege, nós temos as seguintes perguntas. What happened, que quer dizer o que aconteceu. Nós temos where, que quer dizer onde aconteceu, nesse caso. Nós temos when, que quer dizer quando aconteceu. E nós temos for how long, por quanto tempo aconteceu. E por último a gente tem how e why, que quer dizer como e porquê. Então a gente vai circular naquele texto, marcar, a gente vai poder grifar de alguma forma as respostas para essas perguntas, beleza? Então vamos ao texto lá da página número 6. O texto da página número 6, como eu disse, tem o seguinte título. Brazil, Natural Disasters and Large-Scale Construction Forced Millions from Homes. Brasil, desastres naturais e construções em larga escala forçaram milhões a deixarem suas casas. Esse artigo ele foi escrito por um americano chamado Don Phillips, né? Ou seja, a visão de um americano sobre algo que aconteceu no Brasil. Porém, mas não é algo tão... não seria um artigo que precisasse necessariamente de um brasileiro ali escrevendo. Porém, essa é uma observação. Tá? Esse artigo foi escrito aí na quarta-feira, dia 7 de março de 2018, às 10 horas. E ele inicia, né, a matéria aqui em cima, olha, ele inicia aqui em cima com os seguintes dizeres, prestem atenção. 6,4 milhões se mudaram depois de uma grande inundação, seca e outros desastres naturais, enquanto 1,2 milhões foram forçados a deixarem aí suas casas. Tá? Prestem atenção. Então, como eu disse, foi o Don Phillips, no Rio de Janeiro, algum correspondente internacional morando no Brasil. E o texto começa assim, olha. At least 7.7 million Brazilians, or one every minute, have been forced to leave their homes since 2000. 2000? Isso. Pelo menos 7,7 milhões de brasileiros foram forçados aí a deixarem suas casas desde o ano 2000. Eu vou traduzindo logo, porque senão a gente vai perder muito tempo. E ele continua assim, olha. Desses 7,7 milhões, 6,4 milhões se mudaram depois de grandes inundações, secas e outros desastres naturais. Enquanto 1,2 milhões desses mais 7 milhões de pessoas foram forçados aí
a abandonarem suas casas devido a construções de represas. Olhem só. Bom, essa análise foi conduzida aí forçada pelo Observatório Migratório, uma plataforma digital lançada aí na quarta-feira que usa aí dados de geoconferência. Continuando. Essa plataforma apresenta dados, mapas e vídeos que incluem aí casos emblemáticos de megaprojetos e desastres naturais, como, por exemplo, aquela barragem de Mariana, em 2015, onde ocorreu um colapso na qual 19 pessoas morreram e mais ou menos 1.400 pessoas perderam suas casas. Tá? Ou seja, por causa dessa represa de Mariana, dessa barragem ilegal, inclusive cheia de ilegalidades, mais de 1.400 pessoas perderam suas casas e 19 pessoas perderam suas vidas. Aí continua, olha só. Inundações no norte do Brasil, em 2009, mataram 43 pessoas e forçaram 343 mil a deixarem suas casas, devastando assim, cidades próximas a montanhas. Cidades montanhosas seria mais ou menos? Não. Cidades próximas a montanhas. Regiões próximas a montanhas e rios. Em 2011, mataram, por exemplo, 889 pessoas e deixaram aí mais de 34 pessoas desabrigadas. Continuando. Em 2015, 64 mil pessoas se mudaram por causa de longos 5 anos de seca nas regiões semiáridas do Brasil. Infelizmente, abre aspas, ainda há um grande número de imigração por causa da seca, disse Caroline Albanese, de São Paulo, ela que trabalha no grupo Bem Amigos, tá, na qual aí trabalha para ajudar pessoas afetadas na região semiárida do Brasil. Então reparem que no Brasil, além da gente ter algumas catástrofes, né, como enchentes, inundações, os brasileiros ainda têm que lidar com a construção de barragens um tanto quanto ilegais, até cheias de ilegalidades, que forçam eles a mudarem de casas. Tá? Entre outras coisas, como a seca, por exemplo, no Nordeste do Brasil. Tá? Então esse foi o texto. Se você esqueceu alguma coisa sobre o texto, porque as próximas questões são relacionadas ao texto, você volta aí à tradução e faça suas marcações. Se lembram que na página passada, a questão número 2 pediu para a gente grifar as perguntas, as respostas para as seguintes perguntas. What happened? O que aconteceu? O que nesse texto aqui está sendo mencionado como um fato, ou seja, algo que aconteceu? A gente vai responder isso na Gary the Message, agora. Tá? Nós temos o espaço para colocar. Quem quiser grifar no texto, melhor ainda. Lá pede para a gente grifar, mas eu nem grifei. Mas se você quiser grifar, você pode grifar, fazer suas marcações, circular, tá? Porém, a gente tem um espaço para colocar as respostas bem aqui. Vamos lá, página número 7. A página número 7 tem o Gary the Message, que seria obtendo a mensagem transmitida pelo texto. A letra A da número 3 aí do Gary the Message diz assim: Answer the following questions about the text. Responda às seguintes perguntas sobre o texto. Compare com a dos seus colegas. Mas a gente não vai comparar nada. A letra A da letra A pergunta assim: What happened? O que aconteceu? Ou seja, o que aconteceu nesse texto? A gente pode colocar aqui na letra A o seguinte, olha. A gente pode voltar lá no texto, se vocês quiserem, para colocar as respostas corretas. Tá? A gente pode colocar o seguinte, olha só. O livro nos dá a seguinte resposta. Large Scale Construction é só um exemplo. Exemplo não, é a resposta da letra A, tá? As outras vocês irão responder. A letra A diz assim, então, Large Scale Construction, que quer dizer grande construções aí de projetos como represas, barragens, inundações, que são as enchentes, flooding and droughts, a seca, enchentes, forced millions of people to leave their homes in Brazil. Ou seja, traduzindo a resposta da letra A. Construções de grandes projetos aí, como represas, barragens, desastres naturais, ou outros fenômenos, ou outro tipo de situação, digamos assim, como inundação, a seca no semiárido do Brasil, forçaram milhões de pessoas a deixarem suas casas no Brasil. Então essa seria a resposta da letra A. Aí vocês irão responder a letra B, que é muito simples, que pergunta assim: onde isso aconteceu? Aí vocês vão colocar. E onde que isso aconteceu, gente? De um modo geral, isso aconteceu no nosso belo país. É só colocar lá. Continuando, olha, letra C. When did it happen? Quando que isso aconteceu? Aí vocês vão lá no texto ver o ano que isso aconteceu. Letra D.
Como as informações foram coletadas e como ela é apresentada nesse texto? Vocês podem responder essa em português, tá? Como ela é apresentada e como ela foi coletada. Reparem que ela foi coletada, tem dados. Se tem dados ali, de uma certa forma teve aí uma apuração desses dados, tá? Então não coloquem lá, ela foi, sei lá, jogaram no Google, não é assim, beleza? Leem o texto, voltem na minha tradução. Eu tentei traduzir aí da melhor forma possível, tá? Porque o meu texto não está traduzido. Porém, eu tentei traduzi-lo aqui da melhor forma possível. Letra E pergunta o seguinte, olha. What are other pieces of information presented in the text? Quais outras informações são apresentadas nesse texto? Beleza? Tentem responder, podem responder em português. A letra B, que seria essa daqui, olha, a letra B, que é essa tabela, é muito simples também. O que acontece? Pede o seguinte, a questão pede o seguinte. Now, we are going to looking for the specific information presented in the text. What do the following numbers refer to? Complete the table with specific information from the text. Que quer dizer o seguinte. Agora nós vamos dar uma olhada nas informações específicas apresentadas no texto. A quais números elas se referem? Complete a tabela com essas informações retiradas do texto. Reparem que nessa tabela aqui, ó, esta tabela, nós temos aqui alguns números. Esses números eles foram apresentados no texto. Por exemplo, nós temos aí 7,7 milhões. Esse 7,7 milhões está relacionado ao que no texto? Tá, o texto diz que esses 7,7 milhões são as pessoas que foram atingidas aí por desastres ou construções de barragens e represas. Esses 7,7 milhões de pessoas deixaram suas casas. Isso é o que o texto diz. Beleza? Então vocês vão pegar esses números que são apresentados nessa tabela e vão colocar aí o que eles representam. Beleza? Então esse 7,7 aí em inglês seria Brazilian forced to leave their home since 2000. Brasileiros que foram forçados a deixarem suas casas desde o ano 2000. Beleza? Brazilian was forced to leave their home since 2000. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido o que é para se fazer. A gente vai voltar amanhã, a gente vai fazer a correção desse exercício na nossa aula ao vivo. Não deixem de fazer. Eu vou começar a anotar o nome de quem fez. A Bianca já tinha começado a fazer. Parabéns, Bianca. Bianca, ela fez mesmo assim. Ela começou, na verdade, né? Não fez tudo, né? Poderia ter feito tudo, mas enfim. Brincadeira, Bianca. Terminem de fazer, tá? A gente vai fazer a correção amanhã. Qualquer dúvida, me procurem. Vocês não me procurem, então eu vou entender que vocês não têm dúvidas de nada, beleza? Mas mesmo assim, me procurem caso vocês tiverem dúvidas. Então é isso, eu aguardo vocês amanhã às 8 horas. Creio que não terei problemas, inclusive hoje eu aumentei o meu plano de internet para não ocorrer falhas nas nossas aulas. Tá? Então é isso, eu aguardo vocês. Beijos, abraço a todos e até amanhã.